Impressionante. André Luiz, você pode falar sobre Fibonacci no Bitcoin? Eu não tenho coragem. Só fala o que é Fibonacci. Não faço ideia, velho. Eu só clico em 2 linhas lá e tal. Não, é assim, eu estudei um pouco sobre isso. Claro, ele é uma ferramenta de análise técnica. Eu sei que muita gente usa e ele traça o Fibonacci é o número de Deus, né? O negócio a divina proporção. A divina proporção, né? O número de ouro, não sei, no final é o Euler, né? Que ele é aquele trem assim que você aprende na escola, né? Então ele vai girando e você dividir o tamanho do seu nariz pelo da sua testa e de um tronco de uma árvore. Véio, por que você usou nariz e testa, velho? Na mesma frase, olhando pra mim, velho. É porque a gente pega exemplos do o que mais redor. Destaca, né? O que mais destaca. Bem enrolado. Mas se você pegar as coisas, as proporções, você dividir essa parte da TV por essa, vai dar esse número. É isso da natureza, né? Coisas na natureza. E aí o pessoal usa isso no gráfico, que eles acham que faz algum sentido e talvez faça. Eu não sei, realmente nunca parei pra prestar atenção. Assim. É assim, ó, o Fibonacci é um matemático, né? O filósofo. Na época, antigamente era tudo, né? O cara era físico, matemático e filósofo. Filósofo, químico, alquimista. Mas o ponto é que ele inventou um monte de coisa e uma dessas coisas foi pega. Foi pega por analistas técnicos para fazer a retração de Fibonacci, né? Eles identificaram que possivelmente tem um padrão, existe um padrão, obviamente, precisa ser em mercados mais líquidos e que tenham mais idade, assim, né? Então, talvez você consiga fazer isso porque tem um monte de analista técnico em vários bancos de investimento diferentes olhando a mesma coisa, então, provavelmente eles agem de uma forma tendenciosa, você acaba obtendo esses padrões, mas a retração de Fibonacci fala mais ou menos o seguinte, o problema de tudo isso, assim, antes de eu concluir, é que não dá para você saber, tem uma frase que fala o seguinte, o Fibonacci nunca erra, quem erra é o desenhista, enfim, é uma forma meio filosófica e mística de se tratar o Fibonacci, assim, ele tá sempre certo e quem erra somos nós humanos, né, mais ou menos. Mas enfim, é uma forma de você saber, por exemplo, tem uma questão em análise técnica que é pullback, né? Que é mais ou menos a seguinte. Se o preço daquele ativo chegou num determinado patamar e agora ele está tendo uma retomada, aí você tem outros indicadores, tipo o RSI, que é o índice de força relativa, você tem o MACD também, que é um negócio de momentum, de aceleração, porque é mais ou menos assim, se um ativo está caindo demais, ele tem uma aceleração X. Se ele vai reverter essa queda para uma posição de alta de novo, para uma retomada de preço, por exemplo, onde o Bitcoin está agora, esse MACD, por exemplo, que mede o momentum, ele vai desacelerando para mostrar para você que esse movimento de queda está desacelerando, porque para mudar de direção você precisaria desacelerar. Então o MACD é mais ou menos isso. Tanta coisa. É muito complexo. Véio, é muito complexo. Os caras botam física no gráfico. Exatamente. É muito louco. É porque é impossível. É impossível você prever o preço do Bitcoin, velho. É por isso que eu tô dando esse tanto de disclaimer. Então tem um monte de coisa ainda. Enfim, e aí tem esse pullback que seria o seguinte. Então, uma vez que reverteu a tendência, por exemplo, você tem que aguardar uma confirmação dentro do setup que você tá e tal. É muita astrologia, velho. Assim, eu acho muito massa. Mas é futurologia. Não, só que eu realmente acredito que tem uma ciência por trás, deve ter algumas pessoas que ganham dinheiro com isso de forma consistente. E eu acho muito massa o cara que consegue fazer isso. Eu só não conheço nenhum, mas eu tenho certeza que existe, velho. Enfim. Então, assim, tem um negócio do pivô, né? Pivô de alta, ou pivô de baixo e tal. Então, reverteu a tendência. E aí, provavelmente, aquele ativo vai voltar fazendo um pullback, ou então ele vai romper para baixo, porque era um falso rompimento. Enfim. Então, mesmo que você confirmou aquilo lá, talvez ele não seja confirmado. Ou ele cai mais. Esse que é o... Né? Exatamente. Entendi. O ponto é que é o seguinte... A Fibonacci ajuda você a entender os níveis onde o Bitcoin poderia... de traçar fundos e topos mesmo. Pra você saber onde ele vai fazer esse pullback, por exemplo. A retração de Fibonacci é porque ele retrai mesmo. Ele atinge um certo ponto, em ganância demais, por exemplo, numa retomada de preço. Depois ele vai trazer uma retração até 61,8%, que é o número perfeito lá e tal. Mas enfim, tudo isso que eu falei é muito complexo e eu não faço ideia do que eu falei. É um monte de coisas que você aprende e eu tenho certeza que tem alguém que sabe muito disso aí e ganha dinheiro consistentemente com isso. Eu só não conheço nenhuma delas. Se quiser conhecer a gente gostaria de conhecer você. Exatamente. Se você for um desses caras, né? Eu queria ter uma conversa com um cara que faz análise técnica e mostra as boletas aí. E tem coragem de mostrar mesmo. O Igor falou que começou a investir no domingo. Mas rapidinho, deixa eu falar um negócio sobre isso. Eu acho isso muito interessante de estudar, porque é massa pro cara brincar. Se você quiser se aventurar nisso, eu falo pra você assim, estuda, aprende,
Até pra você ter argumento pra conversar com as pessoas, discutir também, e também falar, ó, isso aqui tem uma falha e tal. Acho que o conhecimento tá disperso pela sociedade. Quanto mais gente souber disso, melhor. Talvez a pessoa descobra, ó, não, isso aqui tá sendo feito errado, então isso aqui é massa. Afinal, tem coisa milenar disso aí, velho. O Kendall mesmo, o Graph Kendall, é um negócio chinês ou japonês das antigas, velho. Tipo, milenar mesmo. Então, sei lá. Mas eu ia falar só o seguinte, se a pessoa quiser se aventurar nisso, é massa fazer isso, velho. Faz análise técnica lá, faz uns trade errado. Só no aprende. Alavanca, né? No Alavanca não põe mais do que, sei lá, 5% de tudo que você tem de Bitcoin nisso. Ah, tá. Já é muito. Eu já ia falar 5% de tudo que você tem. Não, calma. Vida, né? Israel, calma. Em 20 dias você acaba com tudo. Só no Alavanca, eu acho que esse é o principal. Assim, alavancar é triste. Pessoa de humanas fazendo conta, você viu? Eu falei 20 dias de 5%. Só que 5% hoje, amanhã vai ser 5% de 95%. E não, enfim. Beleza. Pessoa de humanos, entendendo. Pra que você foi pôr análise técnica e matemática na minha cabeça? Minha cabeça tá fritando agora. Aqui,